Olá! Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos um material bem instigante chamado Inteligência em Transição. É uma fonte que convida a gente a pensar sobre o que é ser inteligente de verdade, sabe? Algo que vai bem além do que a gente costuma ouvir por aí. Exato. Uma visão mais ampla, né? Isso. E a nossa ideia aqui é justamente mergulhar nessa visão. Tentar entender como essa inteligência se conecta com a consciência, com as emoções. Com a nossa jornada pessoal também, e até como um propósito maior na vida, né? Perfeito. Queremos entender como ela evolui e o que realmente importa nesse processo todo, pelo menos segundo esse texto. Parece fascinante. E é. Bom, a ideia central que o material traz é forte, viu? Diz que inteligência não é só, tipo, acumular informação ou ter aqueles talentos para o sucesso que o mundo adora. Uhum. Aquela coisa mais externa, né? Exato. Parece que tem mais a ver com a nossa capacidade de se conectar conosco, com os outros. Com o mundo ao redor, talvez. E de crescer com os desafios. Encontrar um sentido mais profundo. Isso. Especialmente quando a gente compartilha o que vive e o que aprende. Essa troca parece ser chave. Faz sentido. Bom, o texto já começa forte, sabe? Liga a inteligência direto nas nossas ações conscientes, aquilo que a gente faz com intenção. Uhum. E aí tem um ponto que eu achei muito interessante. A gente aprende de verdade mesmo quando tem motivação e, olha só, emoção envolvida. Ah, sim. Aquilo que toca a gente, né? Que tem significado pessoal. Exatamente. É isso que parece que empurra a nossa inteligência para frente, para superar, para evoluir. Não é só processar dados, é sentir a coisa. Com certeza. E essa conexão inteligência e emoção não fica só no aprendizado individual, né? O texto vai além. Vai? Como assim? Ele sugere que a inteligência também se manifesta e até se expande quando a gente alcança níveis mais altos de percepção, de entender o outro de verdade. Empatia mesmo. Entendi. E isso levaria a gente para onde? Bom, o curioso é que esse movimento para fora, de entender o outro, acaba levando a gente para dentro. Pro autoconhecimento. Nossa, que interessante essa dinâmica. É, como se, ao entender melhor o outro, a gente ganhasse ferramentas para se entender. E aí sim, encontrar um sentido maior para nossa própria vida, sabe? Faz todo sentido. E o texto até coloca que a base para essa evolução consciente, para a inteligência florescer assim, é o autorrespeito, genuíno. Autorrespeito como base, profundo isso. Pois é, viver com essa inteligência mais ampla partiria dessa escolha fundamental, segundo a fonte. E aqui que a coisa fica, nossa, muito provocadora. Porque o material critica demais o jeito como o mundo hoje vende a inteligência, né? Critica, e muito, aquela imagem ligada só a talento para sucesso material, para o reconhecimento. Isso. O texto chama até de caricatura, como se fosse uma versão simplificada demais, talvez até para estimular o consumo ou acúmulo daqueles adereços, como ele chama. É, os símbolos de status, né? Carro, casa, cargo. Exato. E o que eu acho fascinante é a provocação que vem depois dessa crítica. Qual seria? O texto diz que essa vitrine toda do sucesso externo, baseada nesses talentos e nesses adereços, é vazia. Fundamentalmente vazia. Uau. Forte. Muito. E aí ele joga a pergunta: será que a inteligência humana, no seu potencial máximo, não deveria guiar a gente para um entendimento coletivo mais profundo? Para viver em mais paz, mais harmonia, entre nós e com a natureza também. Isso. Em vez de ficar preso nessa corrida superficial, o texto chega a questionar se esse não seria o verdadeiro propósito da nossa vinda para cá. Nossa, isso mexe com a gente, né? Porque conecta essa visão mais rasa de inteligência com problemas bem reais que a gente vê. Totalmente. Sim, o material faz essa conexão direta, sugere que a ansiedade geral, o estresse crônico, essa falta de paz interna. E até problemas sociais maiores, né? Exatamente. Exploração, corrupção, injustiça, tudo isso pode estar ligado a esse desvio de foco. Quando a inteligência coletiva fica só no superficial, no ganho egoísta, na aparência. Falta energia para o que importa de verdade. Conexão, empatia. Isso.
Falta direcionamento para cultivar um bem-estar que seja para todos, que seja sustentável. É como usar uma ferramenta superpoderosa para construir castelinho de areia, sabe? Bela analogia. Então, se essa visão de sucesso mundano é criticada assim, qual seria o rumo certo para a inteligência segundo o texto? Para onde ela deveria apontar? Olha, o texto aponta para duas direções que, na verdade, andam juntas. Primeiro, o autoconhecimento, aquele bem profundo mesmo. Ok. E a segunda? O desenvolvimento da consciência de quem a gente realmente é. Não só o profissional, o pai, a mãe, mas como seres em construção, sabe? Seres que estão conectados a algo maior. Algo maior, tipo o quê? O material usa termos como inteligência criadora ou criador do universo. Se refere a essa dimensão maior, né? A ideia parece ser que nossa inteligência individual acha seu propósito mais alto quando busca entender e se alinhar com essa inteligência maior. Essa inteligência criadora. O texto explica mais o que seria ou deixa mais aberto? Ele não dá uma definição fechada, tipo um dogma. Acho que é de propósito para manter um tom mais filosófico, reflexivo. Entendi. Parece que é apresentada como a fonte de tudo. Da consciência, da ordem do universo, uma inteligência original. E a nossa seria tipo uma faísca dela. Uma faísca, gostei disso. É. E a importância do termo parece ser menos definir Deus ou o universo e mais indicar que a gente tem esse potencial de conexão transcendente. Que a inteligência vai além do raciocínio lógico da tarefa prática. É um convite para olhar para cima e para dentro ao mesmo tempo, então. Exatamente. E essa conexão é que seria a chave para sair daquela superficialidade toda que a gente estava falando. Faz sentido. Mas o texto acha que a gente está buscando essa conexão? Ele lamenta um pouco. Diz que talvez na correria do dia a dia, com tanta distração, a gente não esteja muito atento a essa possibilidade. E como a gente faria para manifestar essa inteligência mais elevada? Para se reconectar? O texto sugere que o primeiro passo seria entender melhor o propósito da nossa jornada aqui. Não só sobreviver ou acumular coisas, mas sacar qual é o nosso papel individual e coletivo nesse cenário maior. Então uma inteligência voltada para dentro, para o autoconhecimento. E também para o transcendente, buscando um significado que vá além do material, do agora. Falando em jornada, isso me lembra outro ponto forte do texto. É a coisa do individual e do compartilhado ao mesmo tempo. Sim, ele é bem direto, né? Tem uma frase tipo, ninguém pode caminhar por nós. Deixa claro que a responsa é nossa, individual. Cada um tem seu caminho. Totalmente. Mas aí? Mas aí vem o complemento, que eu acho lindo. A evolução de verdade, o aprendizado mais rico, acontece justamente na troca, na interação. No compartilhamento das vivências. Exatamente. A gente tem chance o tempo todo de trocar o que viveu, o que aprendeu, as dores, as alegrias. E essa cooperação, essa troca sincera, tem um valor que não dá nem para medir. É tipo o motor da evolução da consciência. A gente não evolui sozinho, então? Definitivamente não. Não no vácuo. E como essa ideia da troca se choca com aquela visão de mundo que o texto critica? A do ego, da competição. O contraste é total. Se a gente valoriza a troca, a cooperação, isso vai na contramão daquela visão que foca só no ego inflado, da competição doentia, em manter as aparências. Muitas vezes passando por cima das conexões reais, né? Exatamente. A inteligência para esse texto ajuda a gente a achar nosso caminho individual enquanto a gente caminha junto com os outros, lado a lado, rumo a um horizonte infinito, como ele diz. Poético. Tá só nos poucos gênios, sabe? Tá diluída em todo mundo. A gente acessa pela convivência, pelo diálogo, pela empatia, pela compaixão. Mas olha, o texto parece ir ainda mais fundo na questão do propósito. Ele meio que pergunta, tá, a gente compartilha, a gente evolui junto. Mas e aí? Se acabar aí mesmo? Qual o sentido final disso tudo, né? É. Que sentido teria tudo isso? Nossas interações, o que a gente constrói, o que aprende, se não tiver um propósito maior que transcenda a própria jornada? Precisamente.
Esse é um ponto crucial para não deixar que a própria evolução coletiva vire só mais uma tarefa, um objetivo só daqui, da Terra. Entendi. Precisa de algo além. O texto sugere que sim, para a jornada compartilhada e para a evolução individual terem um peso real, um sentido duradouro, elas precisam estar ancoradas em algo que vá além do ciclo de vida e morte, sabe? Além do dia a dia. Esse tal significado transcendente. Isso seria o que dá peso, direção e sentido último para a experiência humana toda, individual e coletiva. Sem isso, até a cooperação mais bonita poderia parecer só remar contra a maré, um esforço em vão no final das contas. E onde a gente acharia pistas para esse significado? O texto dá alguma dica? Ele não entrega a receita de bolo, não, mas aponta para um lugar que a gente não espera muito: a diversidade. A dificuldade? Como assim? Pois é, esse é outro pilar forte do texto. A inteligência não cresce só no conforto, na facilidade. Ela se fortalece, se refina, se aprofunda, justamente quando a gente dá de cara com o imprevisível, o incontrolável, o que dói. Nossa. As dificuldades da vida, os desafios que aparecem do nada, as perdas, tudo isso meio que obriga a gente a sair do piloto automático, né? A questionar o que a gente achava que sabia, a buscar força lá dentro. Força que a gente nem sabia que tinha, às vezes. Exatamente. É nesse confronto com o nosso limite que a gente é empurrado para buscar a sabedoria. Então, a dificuldade não é um erro no percurso, um desvio. É parte do jogo. É exatamente isso. O texto propõe uma virada de chave total aqui. Dificuldade, desconforto, desafio existencial não são só obstáculos para a gente eliminar correndo, nem fracasso pessoal. São o quê, então? São o próprio combustível para desenvolver essa inteligência mais profunda, mais sábia, mais resiliente. A adversidade força um encontro mais verdadeiro com a gente mesmo, sem as máscaras, sem a superficialidade. É como se o universo usasse as dificuldades para ensinar a gente. É uma forma de ver, sim, como se fossem oportunidades constantes de aprendizado e crescimento num nível que a calmaria talvez não permitisse. Isso muda tudo sobre o que a gente chama de sucesso, né? Sucesso não é vida sem problema, então. De jeito nenhum. O sucesso real que está implícito nessa visão não é aquela vida de comercial de margarina sem nenhum percalço. O que seria, então? Seria a força interna, a resiliência, a sabedoria que a gente desenvolve ao lidar com o desconhecido, com os desafios que a vida traz para todo mundo, seja um desastre natural, uma crise pessoal, um conflito com alguém, um dilema moral. Entendi. Lidar com a coisa, não evitar a coisa. Perfeito. E o texto até fala da importância de passar essa visão para as novas gerações, de conectar os talentos de cada um, não só com carreira ou dinheiro, mas com um propósito maior, dentro de um grande plano. Grande plano. Isso soa parecido com a inteligência criadora de antes. Tem relação. O texto não faz uma ligação tipo A igual a B, sabe? Mas tem uma sintonia clara, né? Se existe uma inteligência criadora, faz sentido pensar que existe um propósito, um plano por trás da criação, mesmo que a gente não entenda tudo. Uhum. O grande plano poderia ser esse propósito se desenrolando no tempo e espaço. E a nossa jornada, com os perrengues e aprendizados, seria como a gente participa e contribui para isso. E usar a inteligência seria... Seria a ferramenta para a gente entender quem a gente é nesse contexto todo e como pode ser melhor, para se alinhar com esse fluxo maior, entende? Entendo. E, como você disse, o material não dá resposta pronta, mas termina com umas perguntas bem provocadoras para a gente pensar, né? Sim, e essas perguntas finais são demais, porque elas meio que te pegam pelo braço, sabe? Te chamam para aplicar as ideias. Por exemplo, aquela sobre os nossos talentos só terem valor real quando a gente usa para servir aos outros. Nossa, essa é forte mesmo. É poderosa, porque tenta ligar aquela jornada que tem partes solitárias, ninguém caminha por nós, com um propósito coletivo que dá sentido para a caminhada. O talento não seria para se exibir, mas para contribuir. Lembro de outra pergunta marcante também. Para que serviriam as provações coletivas? Catástrofe, pandemia, crise... Isso, conflitos. Isso. Se não fossem de alguma forma ferramentas para nossa evolução como espécie. Situações que, como o texto diz, deixam todo mundo no mesmo barco, derrubam barreiras
e podem exigir, ou pelo menos convidar a gente para cooperar, para ter compaixão, empatia. Coisas que talvez não aparecessem tão fácil em tempos normais, né? É uma visão desconcertante, mas que faz a gente buscar sentido até no meio do caos. Total. E tem ainda a linha sobre as lutas internas, né? Ah, sim. Solidão, dúvida, instabilidade emocional. Será que isso também não seria oportunidade para aprimorar a inteligência? Momentos que forçam a gente a buscar respostas mais fundas, a encarar nossas sombras, a desenvolver autocompaixão, resiliência. Faz sentido. E aí ele pergunta: qual o sentido de continuar compartilhando experiência num mundo que às vezes parece tão perdido, tão focado no superficial? É. E a resposta implícita parece ser que o próprio ato de compartilhar, mesmo na dificuldade, já é uma manifestação dessa inteligência mais conectada, né? Então, juntando tudo isso, o que fica? A pergunta final que o texto deixa no ar parece ser o ponto de partida perfeito para nossa reflexão, né? Qual seria? Será que este momento que a gente vive agora, como humanidade, não é justamente uma fase crítica de transição das nossas inteligências? Uma mudança necessária, talvez. É, de um modelo muito focado no racional, no técnico, no sucesso material, para algo mais integrado, mais consciente, mais conectado, com um propósito mais transcendente. Exato. Se a gente fosse resumir as ideias centrais que a gente conversou aqui, com base nesses trechos, eu diria que a inteligência é mostrada como algo muito mais vivo, dinâmico, profundo do que só QI ou talento isolado. Uhum. É um processo ligado à nossa consciência evoluindo, as emoções como bússolas, a capacidade de aprender e crescer superando o desafio. E o valor da troca, da empatia. Isso. O valor imenso das experiências compartilhadas com empatia, com compaixão e, fundamentalmente, a busca por um propósito que vá além do ego, além do material. Que talvez reconecte a gente com algo maior, com essa inteligência criadora. Exato. E, crucialmente, a diversidade não como inimiga, mas como a própria forja onde essa inteligência mais sábia, compassiva e resiliente é moldada. Com base nisso tudo, então, fica uma última provocação para quem está ouvindo a gente, inspirada direto nessas ideias do material. Manda. Se as dificuldades, os desafios que surgem do nada, os momentos de dúvida, até de solidão, se tudo isso for, na verdade, um convite, talvez um convite meio duro às vezes, mas ainda assim um convite, para a gente aprimorar nossa inteligência, nossa conexão com os outros, nosso entendimento de um propósito maior. Como é que a gente pode começar a encarar os obstáculos do dia a dia de um jeito um pouquinho diferente a partir de agora? Que pequena mudança de olhar essa ideia pode trazer para a nossa própria jornada? Para o nosso jeito de entender o que é crescer e evoluir de verdade? Uma ótima reflexão para levar. Com certeza. Bom, encerramos aqui nossa exploração de hoje.